Então, aqui nós temos um triângulo ABC, onde nós temos aqui o triângulo agudo, ó, o ângulo agudo, na verdade, está aqui ele, né, o ângulo A. Então, seguindo a regra, ele diz assim, você vai pegar o valor de frente para o ângulo, né, ó, o quadrado da medida do lado oposto ao ângulo. Então, está aqui o ângulo A. Quem é o lado que está oposto a ele? Está aqui, ó. É o 8. Então, como ele fala? O quadrado da medida do lado oposto. Vamos lá. Então, vai ficar 8 ao quadrado. Depois, é igual, tá aqui, a soma dos quadrados das medidas dos outros dois lados. Quem são os outros lados? O 10 e o 9, ou 9 e 10. Como é a soma dos quadrados, né? Então, vamos lá. Fica 9 ao quadrado mais 10 ao quadrado. Lembrando que essa ordem aqui não importa muito, não. É igual a soma dos quadrados das medidas dos outros lados, menos duas vezes, ó, menos, isso aqui é da regra, já mostrei por que aqui, menos duas vezes o produto, ou seja, ó, menos duas vezes a multiplicação de quem? Da medida de um desses lados pela medida da projeção sobre ele, ó. O x está em cima do 10, ó, sobre ele. Então, vai ser 2 vezes 10 vezes x, porque ele fala isso. Menos 2 vezes o produto, ou seja, a multiplicação da medida de um desses lados pela projeção sobre ele. Então, como eu expliquei aqui, né, na teoria, é o 10 vezes o x, porque o x está sobre, né, esse lado. Pronto. Ó. Então, aplicamos essa regra aqui. O A, que é o lado oposto ao ângulo agudo, é o 8. O B mais o C são os lados, que é o 10 e o 9. Lembrando que é o quadrado, a regra diz isso. Está aqui, ó, soma dos quadrados das medidas dos outros dois lados, menos duas vezes o produto de um desses lados pela projeção sobre ele. Está aqui, menos duas vezes um desses lados, que é o 10, vezes o x. Já expliquei por que é o 10 e por que não é o 9, né? Porque tem que ser a projeção sobre ele e não sob ele. Vamos lá desenvolver essa equação. Então, 8 ao quadrado é 64. Igual 9 ao quadrado é 81. Mais 10 ao quadrado é 100. Menos 2 vezes 10 é 20. E 20 vezes x fica 20x. Caímos numa equação do primeiro grau. Né? Letra para um lado, número para o outro. Então, como aqui nós temos menos 20x, vamos trazer ele para cá, para o primeiro membro. Então, ele vai ficar positivo. Vai ficar 20x. Igual. Então, agora, aqui depois do igual, já tínhamos o 81, já tínhamos o 100. Quem vem para cá? O 64, ele vai vir negativo. Então, 81 mais 100 já é 181. E aquele mais 64 passa menos. Continuando, 20x é igual. 181 menos 64 é igual a 117. Isolando o x, faremos uma divisão, né? 117 dividido para 20. X é igual a 5,85. 5,85. Então, esse é o tema de hoje. Lado oposto ao ângulo agudo. O próximo será lado oposto ao ângulo obtuso. Né? Vai mudar apenas esse sinal aqui, na regra. Quando chegar lá eu explico. Né? Então, aqui foi mostrado para vocês como chegamos nessa regra. Né? Calculamos o Pitágoras nesse triângulo BDC. Calculamos o Pitágoras no triângulo BDA. Juntamos as duas fórmulas. Chegamos nessa padrão. Tá bom? Então, como se calcula os ângulos, o lado de um triângulo com ângulos agudos? É o quadrado da medida do lado oposto ao ângulo, né? Igual a soma dos quadrados dos outros dois lados, menos duas vezes o produto daquela projeção pelo seu lado correspondente. Tá bom? Então, esse é o tema de hoje. E na próxima aula nós falaremos sobre lado oposto ao ângulo obtuso.